Então, capítulo 18, espíritos sofredores ou perturbados. Quando nós desencarnarmos, como nós vamos acordar do outro lado, amanhecer do outro lado, vamos dizer assim? Consciente, totalmente consciente, desencarnei, ficou o plano espiritual, material lá, que é o espiritual, vou tocar em frente, eu não tenho nada dentro de mim que ficou meio assim, nada, não temos, né? Então, nós já vamos despertar um pouco conturbado do outro lado, com coisas que deveríamos ter feito e não fizemos, por não saber que desencarnou às vezes, por preocupação com quem ficou. Então há um monte de coisa que a gente vai pensar. Então a gente vai estar do outro lado, muitas vezes perturbado. É normal o estágio de perturbação. Uns demoram um pouquinho, outros demoram mais. Quanto mais ligados às questões materiais, maior o período de perturbação. Tá? É isso. Então vamos lá. Espíritos sofredores ou perturbados são os que estão em desequilíbrio ou sofrimento na vida espiritual. Por quê? Não perceberam que desencarnaram ou não esperavam desencarnar já, ou não estavam preparados para isso. Ainda se ressentem dos males que os levaram à desencarnação ou de problemas que os fazem sofrer. Ou então agiram mal e enfrentam as consequências dos seus erros. Já pensou, a gente fez tanto mal, aí quando desencarna, está lá aquele monte de gente que a gente fez mal. Alguns já estão recebendo a gente bem, outros estão ali querendo vingança, né? Então tem tudo isso também. Ficaram apegados à ideia ou situações, manifestam-se com as deficiências e angústias de que são portadores. Então ninguém arruma uma deficiência nova, uma angústia nova. A angústia é daquilo que a gente veio já da Terra, tá? Manifesta-se com as deficiências e angústias de que são portadores. Às vezes, não tem logo de início condições para o entendimento normal. Um exemplo: um acidentado, um assassinado, um suicida, um alcoólatra, um toxicocômico, né? Homicidas, avarentos, egoístas, preguiçosos, os déspotas, materialistas, apegados às sensações físicas, os dementados, amedrontados e perseguidos. Então a gente pega aqui, né, alguém viciado em tóxico, ou a gente pega às vezes alguém, como ela coloca, que sofreu um acidente, ou às vezes se suicidou. Então nós vamos deixar a condição da Terra e nós vamos adentrar ao plano espiritual com essas sensações. Se a gente pega um caso de um vício, quando nós despertarmos no plano espiritual, nós vamos estar vivendo em torno do vício. Mas, Léo, lá não tem bebida, não tem drogas, não tem sexo, mas a gente volta a buscar sensações próximas àqueles desencarnados. E a gente começa a fazer tudo para ter uma troca. E aí a gente começa a se assimilar com espíritos não tão bons, porque eles podem trazer essa falsa sensação. Por isso que a gente diz, olha, quando a gente está ali num lugarzinho bebendo, por exemplo, em volta, não sei se você já viu na internet, tem aquela imagem, né? Tem um pessoalzinho bebendo, em torno de que um monte de espírito em volta bebendo junto. Tá fumando, tem um monte de espírito ali fumando junto, porque eles buscam ainda viver essas sensações. Então quando a gente deixa aqui, a gente leva todas essas sensações com a gente. Os déspotas, aqui eu mandava muito, eu queria dar ordem, eu queria isso. Quando chega lá, você vai querer dar ordem, você vai querer e aí, quais são o que você vai sentir? Porque você não vai ter. Então por isso que é assim, ó, a gente precisa cuidar agora de deixar um pouco esses vícios que nós temos. Inclusive a questão materialista, não é uma questão do dinheiro, mas de viver só pelas questões materiais. Então não é questão do dinheiro, porque tem gente que tem muito dinheiro e não é apegado. Pode nem doar, mas tanto faz como tanto fez, não vive só por isso. Tem gente que vive só pelas questões materiais. Então a gente precisa começar a pensar, se preparar para morrer melhor.
Porque as reuniões mediúnicas têm mostrado que nós temos desencarnado muito mal. Os desesperos que os espíritos chegam do outro lado é porque não se preparou em vida, né, para esse momento da passagem, tá? Lógico. Não percebem que desencarnaram. Não é por isso que eles não percebem que desencarnaram. Sabe que não estava ali na verdade? Não é, sei lá, É tão doido que é verdade. Imagina assim, ó. Você está caminhando. Eu não sei se vai dar esse exemplo aqui, mas você está caminhando. Aí você passou mal, você tropeçou, caiu, desmaiou. Aí alguém vem, te socorre, te leva para algum lugar. Quando você desperta, você fala: onde eu estou? É um hospital? Estou numa sala fechada. É um hospital? É a casa de alguém? Algum comércio? Não sei. Então, às vezes não sei o que aconteceu. Às vezes você está vendo o plano material e você percebe que as pessoas não estão conversando com você, que você está tão apegado à questão material que você está vivendo aquele momento ainda. Então você não percebeu que você passou para outro estado. Porque o plano espiritual, a gente fala às vezes assim, né, ou assim, o plano espiritual é aqui. A gente está numa outra dimensão, mas se nós pudéssemos trazer tudo na mesma dimensão, que estava cheio de espírito. Mas nós não estamos vendo. Do plano espiritual a gente consegue enxergar. Então muitas vezes a gente está muito apegado à questão mais baixa da questão da Terra e o espírito não percebeu. Ele está tão preocupado, porque tudo é mental. Tudo é mental, 100%. Então às vezes ele está tão mentalmente fixado em algo que quando ele desencarna a mente dele está processando aquilo, ele está vivendo aquilo. Então tem espírito que está cuidando do corpo faz 1000 anos sentado no caixão dele. Não tem mais nada lá. Às vezes já até ruína tudo aquilo e ele está lá sentado. Às vezes ele está cuidando de um tesouro que o tesouro nem existe, porque já morreu não sei quanto tempo. Ele está lá vendo o tesouro dele não é mais nada. Então é a mente que processa tudo isso. Então ele não está olhando nada. Qual era o interesse dele? Era aquelas moedas de ouro, vamos supor. Então quando ele desencarnar ele vai viver vivendo aquela sensação, que era onde a mente dele estava. Por isso que a gente diz, é importante que a gente coloque a nossa mente no bem. Porque quando eu desencarno, o que eu busco? Fazer o bem. E daí meu pensamento está nisso e a gente vai seguindo nisso. Essa é a estratégia. Esses, nesse caso, né, precisavam desses contatos por meio do médium e com o ambiente da reunião para ouvir e sentir como não estavam conseguindo espiritualmente. Então não tinha espírito junto com eles? Tinha, mas eles não conseguiam ouvir, porque os espíritos estavam vivendo os planos um pouquinho mais elevados, digamos assim, uma vibração diferente. Então traz aqui juntinho com a gente, uma vibração um pouquinho mais densa, para que eles possam ouvir a gente, que é o que a gente chama de choque anímico. Então eles vão voltar a ter esse contato mais baixo, digamos assim, para poder ouvir. E aí estamos nós aqui para orientá-lo, levar ele num estado de vibração um pouquinho mais elevado, para que a espiritualidade seja vista e aí consiga socorrer. Mas os espíritos socorristas estão ali, tá? Passar por uma filtragem e renovação fluídica e mental. Nossa atitude inicial: acolher fraternalmente, ouvir com paciência e tolerância, procurar informar-se rapidamente do necessário para ajudá-lo na emergência, prestar-lhe os primeiros socorros, como se fosse uma enfermagem, né? Primeiros socorros. E vai dizer, a dor vai ser auxiliada, vai melhorar logo, tudo isso já passou, está em segurança agora, entre amigos, acalme-se, tenha fé. Então aqui são algumas frasezinhas que é legal a gente decorar, porque quando ele surge naquela situação que eles estão, nós podemos ir usando disso, né? Tá? Sempre para tentar acalmá-los, para tentar trazer ele com a vibração mais espiritual, para que eles possam ser atendidos, tá? Assim que eles conseguirem, então assim, quem está no estado perturbador, sim, sempre chega muito desesperado, desorientado, desnorteado. Se alguém sofre um acidente e só temos nós e a pessoa,
e a pessoa está desesperada. O que a gente faz? Vai lá, acalma ela, calma, vai dar tudo certo, a ambulância vai chegar, eu vou ligar para os primeiros socorros. Então a gente vai acalmando a pessoa, tá? Então o que ela falou assim, após obtido algum equilíbrio do manifestante, então agora eu consegui acalmar a pessoa, consegui acalmar o espírito. O que a gente vai fazer? Então é o que ela vai trabalhar agora. O que verificar e como agir? Não sabe que desencarnou, nem tem condições para enfrentar essa realidade. Às vezes, quem não sabe que desencarnou, se ficar sabendo, entra um desespero absurdo. Então, o que a gente faz? Você não pode chegar de vez, ó, calma que você já morreu, você é espírito. Não. Né? Não. Aí morre de novo. 2 mortes seguidas. Como já foi libertado da ideia fixa, então estava naquela ideia fixa do sofrimento, né? Aliviado das dores, acalmado e esperançado, podemos procurar entregá-los aos cuidados dos amigos espirituais. Então, olha, você está vendo que tem algumas pessoas com você aí? Nós talvez não vamos conseguir. A gente começa um diálogo ali, a gente percebe um pouquinho. Você está vendo alguns amigos aí, tá junto com você? Estou. Então segue com eles que ele vai te orientar, ele vai te mostrar certinho. Eles têm mais condições do que a gente. E vão deixar para quem tem mais condição do que a gente mesmo, né? Tá? Talvez ocorra que os socorristas espirituais se lhes façam visíveis ou ele passe a sentir o que o ajuda. Que ele sinta sono espontaneamente ou porque os bons espíritos o estão adormecendo, para poder transportá-lo mais facilmente para o local adequado no plano invisível. Então, às vezes, a gente vai percebendo que o espírito vai falar assim, nossa, eu estou sentindo um sono, nossa, parece que eu estou ficando relaxado, porque os espíritos lá estão fazendo essa indução, é tudo magnético, essa indução magnética, para que eles fiquem mais adormecidos. Porque aí consegue deslocar com eles mais facilmente, tá? Percebendo este sono, então o Espírito falou isso para a gente, né? Percebendo este sono do Espírito, podemos ajudá-lo sugerindo-lhe que repouse tranquilamente e que ao acordar receberá a continuação da ajuda de que necessita. Então, olha, dorme, descansa. Tem uma maca aí? Porque se ele já está dormindo em algum lugar, ele tem que deitar. Então, tem uma maca aí? Tem. Então, aproveita para descansar. Quando você acordar de novo, a gente conversa. Agora você está cansado, aproveita. Então, eu te induzo eles a seguir de fato isso. Depois a espiritualidade toca com eles. Tá? Não sabe que desencarnou, mas tem condição de entender. Conduzir o assunto para o tema da imortalidade. Convidar a fazer observações das modificações em si mesmo e no ambiente. Então, olha para ele, você está falando com qual corpo? Que ambiente você está falando? Então ele começa a ver, observar, falar, ué, está diferente. Bom, que religião era a sua? Então, você acreditava na imortalidade da alma? Então a gente vai conduzindo, a gente vai percebendo que dá para entrar ou não dá. E aí nós vamos induzindo eles a pensar nisso, tá? Se então entender e não precisar mais de nós, confiá-lo à equipe socorrista espiritual. Aí ela traz uma observação para a gente aqui, né? De quanta paciência deve revestir-se a nossa linguagem dirigida a um espírito perturbado, cheio de angústia? É uma pergunta. A pessoa está cheia de angústia, a pessoa está com medo, está insegura. Quanta paciência temos que colocar na nossa conversa? Então, às vezes a gente está muito afoito, tem que estar muito tranquilo, muito calmo, com muita paciência, tá? Imaginemos um homem caminhando despreocupadamente por uma estrada. Inesperadamente é acometido por uma síncope ou vítima de um atentado. Perde os sentidos. Isso que eu tinha falado, Lu. Perde os sentidos. Ao voltar a si, quanto tempo necessita para coordenar as suas ideias? Então nós caímos desacordados. Quanto tempo eu preciso para retomar as minhas ideias? Tudo lhe parece confuso. Tudo lhe é estranho. Ao se lhe indagar quem é,
qual a família, onde mora, com muita dificuldade receberemos as respostas. E por vezes, até o próprio nome não sabe dizer. Segundo dizem os próprios habitantes do além, tal é a situação de um recém-desencarnado. Vagam no espaço, julgando-se vivos, sem conhecerem a sua nova situação, numa angústia indizível. É preciso, pois, que os doutrinadores, dialogadores, saibam falar com os irmãos invisíveis. Então, às vezes, eles desencarnam e não sabem que desencarnaram. E aí os dialogadores têm essa função, tá? Tem também os espíritos que já sabia que era desencarnado ou ficou sabendo agora, mas ainda precisa aceitar situações ou fazer modificações íntimas. O espírito que desencarna, todos precisam, numa reunião que vem para esclarecimento, todos precisam se modificar internamente, assim como nós. Nós não chegaremos a um estado de perfeição agora, nessa vida nossa, que não precisaremos retornar. Então, nós precisaremos sempre nos transformar, por enquanto, Ajudá-lo a fixar-se numa atitude mais positiva, de possibilidade de solução e de querer fazer alguma coisa para resolver a sua situação. Então, ele chega e sabe dos problemas dele. Ele sabe do que ele ainda sente as dores, o arrependimento. O papel nosso é que ele mude de vibração e que ele escolha fazer novas coisas positivas. Tirar ele daquele estado, daquele sofrimento. Então não precisa mais sofrer. Vamos olhar por esse lado. Olha, o teu erro ficou lá atrás, agora é nova oportunidade. Vamos trabalhar no bem, ter uma equipe espiritual que pode te ajudar nisso. Vai estudar no plano espiritual para entender como funciona. Então sai desse estado e coloca ele a fazer, mudar esse estado de pensamento, tá? Auxiliá-lo a entender por que veio a ficar em tal situação de sofrimento. Destacar o acerto e justiça das leis divinas e a necessidade de humildade e perdão para se reequilibrar e se libertar espiritualmente. Saber um pouquinho das leis divinas é importante, porque muitos acham que o que cometeram encarnados agora serão condenados eternamente. Então, trazer o olhar da justiça divina, de nova oportunidade, é importante, tá? Esperançar legitimamente. Então, levar esperança, Tudo tem solução, nós podemos falar para eles, Tudo tem solução dentro das leis divinas, Deus não condena, sempre nos perdoa e nos ama, você poderá fazer o bem para compensar o mal que fez. Entendamos cada espírito sofredor qual se fosse um familiar extremamente querido e acertaremos com a porta íntima através da qual lhe falaremos ao coração. Então, qual é o segredo? Quando a gente fecha o olho ali, dando a passividade, quando a gente vai dialogar com o espírito, imaginar que aquele espírito é um ente querido nosso, mas muito querido. O que nós falaríamos, o que nós orientaríamos para eles? Porque a gente fica muito na dúvida, então a gente precisa lembrar muitas vezes, olha, se fosse um filho, se fosse um pai, se fosse minha mãe, o que eu orientaria? Se eles estivessem nessas condições, o que eu poderia orientar? Ainda com o pouquinho que a gente sabe, mas o que a gente orientaria? Tá? Alguns casos especiais. Entre os espíritos sofredores ou perturbados, podemos incluir mães ou pais preocupados com seus filhos pequenos. Nós temos bastante exemplo disso já, Querem voltar para ajudá-los e às vezes se desesperam. Procurar acalmá-los e assegurar que assim como estão sendo socorridos na vida espiritual, a bondade divina também providencia para que na vida terrena seus filhos recebam a ajuda que precisam. Então, se eles no plano espiritual estão recebendo ajuda, no plano material os filhos também vão receber ajuda. E às vezes faz tanto tempo que ele já desencarnou que o filho era criança, hoje o filho está adulto. Então tem casos que a gente está falando com a mãe e fala, mas
quantos anos teu filho tem? Aí ela está ainda ficcionada na idade da infância. Ela vê o espírito, mas ela acha que é criança. E aí quando ela para olhar, como que está a vida dele? Ele está tocando, está em família, está casado. Porque ele mas como? Quanto tempo faz que eu desencarnei? Porque ela ainda está naquela condição. Às vezes quando era criança, quando desencarnou, já passou tempo. E ela não percebeu, tá? Espírito que se sente como criança. Então, como que a gente tem que tratar, né? Não terá condições de entender muitas explicações ou argumentos. O dialogador deve entrar no seu mundo de criança, acalmar seus temores, atender suas necessidades, anunciar coisas novas e boas. Exemplo: você está em segurança com esses tios bondosos. Logo que for possível, voltará a ver sua mãe. Agora há um lugar bonito para onde você pode ir e lá brincar com outras crianças. Se a criança souber orar, fazer com ela uma prece singela, a que estava habitualmente... Fica um pouquinho, tio. Se a criança souber orar, fazer com ela a prece singela, a que estava habituada, ajudará a que alcance um melhor estado mental e emocional. Quer abrir a janela? Bom, né? Olha, por que a gente liga de novo? Então, se a criança está ali, se ela souber orar, a gente convida ela para fazer uma oração com a gente, para ela poder acalmar. Pergunta se ela está vendo alguns tios, alguma coisa ali. A gente entra no mundo da criança, né? Então ela viu os tios, encaminha para os tios, tá? Em certo ponto do diálogo, quando a criança já ficou mais calma, confiante e interessada, pode perceber um seu familiar já desencarnado que vem para acolher e conduzi-la no plano espiritual. Mas geralmente são espíritos bondosos que surgem e abrem para a criança situações agradáveis do mundo espiritual. Pode vir algum ente querido, uma avó, um vô, alguma coisa, o pai e a mãe não desencarnam ainda? Pode, mas quando não tem permissão, quem vem são os bons amigos espirituais e vai devagarzinho conduzindo para que ela possa lembrar, porque ela não é um espírito, ela está como criança, mas ela é um espírito que já viveu outras experiências. Aí leva, retoma ao estado mais avançado, para que ela possa entender, né? Tá? Espíritos que se sente preso a um lugar ou situação, às vezes bem antigos. Ouvir o que o espírito descreve ou conta para entender como ele se sente e por quê. O porquê é importante, porque aqui a gente vai aprender. Como ele está se sentindo, ele está sofrendo isso, aquilo, está tudo bem. Agora, por quê? Por que está nessa situação ainda? Aí nós vamos trazer para o nosso mundo íntimo, quer dizer que se eu fizer isso, eu posso também ficar aí. Quais são os motivos que levou ele a esse estado, né? Ouvir o que o espírito descreve ou conta, para entender como ele se sente e por quê. Então procurar orientar para que perceba que a situação se modificou e está num outro tempo, em outro lugar, que não está condenado a viver daquela forma. Poderá progredir e ter uma nova vida se confiar na bondade divina, renovar seus pensamentos e se dispuser à prática do bem. Então a gente vai tentar tirar ela da condição e trazer esperança de que ele não está condenado a ficar naquele estado eterno. Tá? Espíritos que se sentem como animal, até mesmo achando que não pode falar. Então tem espírito que chega à condição de achar que é um animal, né? Fazê-lo reconhecer-se como uma pessoa, pois pensa e sente. Então é importante, a gente recebe o espírito e fala, mas você está conversando? O animal não conversa. Você está pensando? Mas o animal não pensa num diálogo assim. Então você não é um animal. A gente começa a quebrar aquele padrão, né? Nós falamos do padrão, a gente começa a quebrar o padrão, né? Assegurar-lhe que nunca perdeu a sua qualidade de ser humano, nunca deixou de ser gente, apenas precisa cultivar mais o pensamento e o sentimento.
Que Deus sempre nos perdoa, por mais horrível que seja a nossa falta, e sempre quer a nossa recuperação. Que é um ser humano e voltará a fazer coisas úteis, boas e belas. Que todos ali estão desejosos de sua libertação e trabalhando por ela. Com esses novos pensamentos e estímulos, aliado ao concurso fluídico, pensa da energia, né? Os fluidos, existente na reunião mediúnica, o espírito poderá se libertar da sugestão hipnótica ou magnética, como a gente quiser falar, a que outros possam tê-lo submetido, ou superar os condicionamentos que, por ignorância ou mal proceder, acaso tenha imposto a si mesmo. Então, às vezes, ele mesmo foi se colocando nesse estado, ou como acontece na maioria das vezes, outros espíritos foram conduzindo ele a isso, né? Foram, hipnoticamente, magneticamente, induzindo a esse estado animal. Seja para trabalhar para o mal, porque como estado animal muitas vezes vai aparecer e vai assustar. Então nós recebemos há um tempo atrás uma pessoa que estava vendo alguns cães com dentes grandes. Então toda hora que ela fechava o olho, ela via essa imagem e ela tinha medo. Às vezes em reunião mediúnica vem espíritos todos em condições animalescas, com rabos, com dentes grandes, porque foram conduzindo eles a isso para que eles pudessem então trabalhar para o mal. E aí nós vamos voltando, conversando, fazendo eles pensarem, e junto com a energia que nós estamos produzindo, mais do ambiente espiritual, consegue retomar a forma normal deles. Tá? Dúvida?